Nos últimos 2 meses, a pauta policial tem dominado o noticiário no estado do Ceará e não por acaso. Os aumentos nos índices da violência, inclusive com o número de assassinatos, têm sido cada vez numa crescente e tornando a população cearense um tanto quanto refém dessa criminalidade. Nas últimas semanas, o problema se agravou ainda mais, porque finalmente as autoridades perceberam que o estado do Ceará não está apenas na rota do crime internacional, das facções que hoje dominam o sistema prisional em todo o Brasil. Os assassinatos de dois dos grandes, digamos, expoentes, se posso usar essa expressão, de uma dessas facções, serviu para que se alertasse finalmente, e agora a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Estadual, admite que efetivamente o problema está sendo muito mais grave do que aquilo que as autoridades podiam imaginar. Há uma crítica, até certo ponto cabível, com relação à falha no sistema de inteligência do aparelho policial do estado do Ceará, que não foi capaz de perceber a residência por mais de um ano desses dois indivíduos assassinados, inclusive com ostentação e luxo. Para que serve, afinal, a chamada inteligência? É para discutirmos o aumento da violência no estado do Ceará, sobretudo o domínio ou predomínio das facções no interior das penitenciárias aqui do estado, que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para discutirmos os vários ângulos dessas questões, nós convidamos hoje o sociólogo Elcio Batista, chefe de gabinete do governo do estado do Ceará, do governador Camilo Santana. Para debater com o doutor Elcio, nós trouxemos o nosso debatedor aqui, colaborador, o advogado Djalma Pinto. E também, para participar do programa, nessa discussão, nós trouxemos também o advogado, representando, no caso aqui, a OAB e a Comissão de Direitos Penitenciários, o doutor Márcio Batista de Albuquerque. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com o primeiro bloco do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje as participações. O nosso convidado, sociólogo, chefe de gabinete do governador Elcio Batista. E para discutir com o doutor Elcio Batista, nós temos o doutor Márcio Vitor Albuquerque, que preside, portanto, a Comissão de Direitos Penitenciários. E o nosso também debatedor e colaborador, o constitucionalista, professor Djalma Pinto. A tradução para a língua dos sinais está sendo feita nesse instante pela Rebeca, que vai se revezar com a Gilmária durante todo o programa. Bom, agradecendo desde já as participações dos senhores, eu quero começar, Elcio, obviamente aqui com você, né? O governo do estado está sob uma crítica um tanto quanto ácida, até em razão dos índices de violência no estado do Ceará, e principalmente as falhas anotadas, segundo os seus críticos, a partir de uma ação pouco efetiva do sistema de inteligência. É nessa perspectiva que se está angulando essa crítica, na medida em que, além dos crimes contra a vida, que acontece, digamos assim, os assassinatos nossos de cada dia, tivemos agora esses dois assassinatos com dois membros de uma dessas facções, que, fugido de São Paulo, residiu em Fortaleza já há mais de um ano, e só a polícia do estado só foi capaz de perceber isso quando encontrou os seus corpos. É falha isso da inteligência, doutor Elcio? Olha, Arnaldo, o sistema de inteligência no Brasil, a gente não tem um sistema de inteligência no país, né? Veja o caso específico, vou pegar
caso para que a gente possa entender o sistema hoje, como ele funciona e como ele opera. Esses 2 membros são de uma facção de São Paulo. Essa facção nasceu lá no estado mais rico do país, que deveria ter, portanto, o melhor sistema de inteligência do país, e foi incapaz de deixar, de impedir que surgisse essa maior facção que hoje a gente tem no nosso país, que é uma facção hoje transnacional. Mas esses 2 indivíduos, um deles, especificamente, ia ser julgado 15 dias antes do julgamento, ele consegue um habeas corpus, ele sai e o sistema de inteligência de São Paulo não consegue rastrear para onde é que ele foi, onde é que ele está, etc. Ele vem para o Ceará e aqui ele começa, obviamente, a fazer investimentos justamente com os recursos que ele estava oferindo do tráfico de drogas e tráfico de armas. E não há nenhuma comunicação, por exemplo, para os estados de que você teve uma pessoa que ia ser julgada, assim, pertencente a uma facção, lá, digamos, do nível hierárquico da facção mais importante. Nenhuma informação dessa circula para as polícias, para que as polícias dos estados possam também fazer o seu trabalho, né? Então, veja como o sistema é falho, veja como não há sistema, veja como há desintegração. A gente não vai conseguir enfrentar esse processo, esse aumento de criminalidade, sobretudo concentrado no poder que o crime organizado passou a ter, se não tivermos um sistema de inteligência centrado e concentrado na Polícia Federal e integrado com as inteligências dos estados. É assim, basicamente, nos países mais desenvolvidos. Uma estrutura que funciona de forma sistêmica. Forma sistêmica. Hoje o nosso sistema é desintegrado, completamente desintegrado. Só para você ter uma ideia, hoje uma carteira de identidade que você retira no Ceará, no outro estado, simplesmente você não tem acesso a essas informações dessa carteira de identidade que você teve aqui. Então, as suas informações no outro estado, simplesmente, o estado não tem como conferir. Então, isso é para mostrar o sistema como ele é desintegrado na sua essência. E essa desintegração, ao longo do tempo, aí a gente tem que entender que tem uma temporalidade para chegarmos até aqui. Foram 30 anos, eu vou só pegar o marco constitucional de 88. Foram 30 anos em que não conseguimos construir isso. Mesmo a Constituição prevendo que você deveria ter o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, similar ao SUS, Sistema Único de Saúde. Não conseguimos fazer isso. Então, essa é uma das razões, né, para que você tenha um sistema falho no que diz respeito à inteligência. No que diz respeito ao Estado do Ceará especificamente, né, eu posso garantir para você, Arnaldo, e também para todos os ouvintes, telespectadores, que a gente tem uma boa inteligência aqui sim, que a gente tem profissionais fazendo um bom trabalho de inteligência, que você tem hoje do Ministério Público um trabalho importante que eles fazem lá, e eles têm equipamentos de inteligência sim, que você tem na Secretaria de Segurança Pública um trabalho de inteligência bastante consolidado. Essa área de inteligência, você não pode falar muito sobre ela, ela é uma área que exige... Por razões óbvias. Exatamente, que você tenha, que você tenha um certo sigilo sobre como é feito e da forma como é feito, mas posso garantir para você que o Estado do Ceará não está, né, entre os piores estados do país no que diz respeito à inteligência. Ao contrário, está entre os melhores. Deixa eu colocar na discussão aqui o Dr. Márcio Vitor, como representante da OAB aqui, presidindo o Conselho de Direito Penitenciário, porque há um fato que me chama a atenção enquanto cidadão. De dentro do sistema prisional do estado do Ceará, hoje é comandado essa violência urbana, essa que todos nós estamos sujeitos, expostos nas vias, sem contar com o que eu chamo de violência endógena, pedindo emprestado aqui da linguagem do economês, que é a violência existente dentro dos próprios sistemas, né? Então você tem uma violência endógena, você tem uma exógena, só que é comandada dessa que é feita lá no interior dos presídios. Qual é a sua percepção a partir das colocações feitas pelo Dr. Elcio Márcio? Bom, Arnaldo, há muito tempo que a Ordem dos Advogados ela está constantemente fazendo inspeção nessas unidades penitenciárias e até em delegacias de polícia.
Então, as nossas recomendações são de atitudes que também possam ser tomadas e cumpridas pelo próprio Estado do Ceará, pelo próprio governo daqui. Não é? Porque se nós formos esperar realmente atitudes a nível nacional, que é necessário, né? Inclusive urgente, no entanto, nós podemos esperar demais por isso e não receber nenhum apoio federal. Né? Nós até enviamos essas recomendações já também para a União Federal. No entanto, o que nós detectamos? Superlotação no sistema carcerário, falta de tecnologia adequada dentro do sistema carcerário. Por exemplo, a presença de presos dentro de delegacias de polícia. Nós sempre falamos em medidas para minimizar. Né? Nós sabemos que a solução é algo também, nesse momento, utópico até. Né? Então, por exemplo, nós solicitamos há muito tempo a retirada de presos de delegacia de polícia e a transferência para o sistema penitenciário. Só agora que o governo do Estado sinalizou que num período de 6 meses isso será feito, que é uma medida necessária até para a Polícia Civil ajudar na investigação no tocante à Polícia Civil. Investimento maciço na Polícia Civil. Não é? Então, houve realmente, não se pode negar, a promoção dentro da Polícia Militar, concurso público para a Polícia Militar, mas se esqueceu bastante da Polícia Civil nesses últimos tempos. Então, não adianta só prender, precisa ter a prova, precisa ter a investigação, então falta nos distritos policiais isso. No sistema carcerário em si, o pequeno quantitativo de agentes penitenciários, há muito tempo nós estamos pedindo concurso público, qualificação desse pessoal. E mais, Arnaldo, por exemplo, tecnologia de ponta no sistema carcerário. Existe até tecnologia de fora, vindo de Israel, por exemplo, sismógrafos para detectar uma movimentação suspeita, uma possibilidade de fuga dentro dos presídios. São medidas que podem se minimizar esse problema. Não é, por exemplo, no tocante à segurança pública, hoje até um adolescente, ele sabe utilizar um drone. Quantos aparelhos desse o Estado do Ceará vem utilizando para monitorar determinados bairros? Então são coisas que podem ser feitas também. Arnaldo, sei que você quer colocar aqui o nosso constitucionalista Djalma no jogo aqui, no debate, mas deixa eu só fazer aqui um comentário rápido sobre o Márcio. O que ele reclama aí, no caso, e que ele coloca como sendo importante no sistema de valorização da Polícia Civil, o nosso governo vem fazendo. O governador Camilo Santana fez um concurso para a Polícia Civil, chamou inicialmente 750 pessoas, entre delegados, escrivães e inspetores. Agora, chamou mais 750 para fazer 1.500. Isso significa, quando nós assumimos, a Polícia Civil tinha mais ou menos 2.300, 2.400. A gente está chamando 1.500 novos policiais. Fizemos concursos para o sistema penitenciário, 1.000 vagas para o sistema penitenciário. Está acabando agora, esses novos agentes penitenciários estão ingressando. Aumentamos uma gratificação que tinha no sistema penitenciário de 60% para 100%. Né? Na própria Polícia Civil, reestruturamos a carreira de inspetores e escrivães e os delegados, que era uma demanda deles muito antiga, eles passaram a ser carreira jurídica, entraram. Então, todo o sistema de incentivo, de estímulo, né, assim como a contratação de pessoas, a gente vem fazendo. Deixa eu colocar o Djalma nessa discussão. A partir de Djalma, qual é a tua percepção, a partir do que você ouviu do chefe de gabinete do governador e também a análise feita pelo Dr. Márcio Vitor, como representante aqui da OAB? Onde é que você anota, porque com tudo isso que está sendo colocado aqui pelo Elcio, as falhas continuam existindo e em forma crescente, como agora os outros acontecimentos. Onde é que você anota, qual é a tua percepção, qual é a maior falha no Estado aí? Realmente o Estado aumentou a quantidade de pessoas que atuam no seu aparato repressor. Contratou muita gente, contratou policiais para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, como colocou muito bem o doutor Elcio, houve um investimento no aparato humano. O problema é que realmente, apesar do gasto exorbitante que o Estado fez, a sensação da população é que a violência foi aumentar. E
com essas... Mas não é só a sensação, não, são os números. Os números, realidade. exatamente. Então, veja você, a polícia, sob o ponto de vista quantitativo, eu acho que ela está batendo no seu teto. O problema é de qualidade da ação policial. Aí nós temos que fazer uma reflexão no seguinte sentido. Teria que haver uma consultoria, talvez, para ouvir cada policial. Onde é que está o furo? Por que que a polícia não consegue responder a essa expectativa da sociedade? Vamos analisar. Qual é o critério de escolha do comandante da Polícia Militar? Qual é o critério de escolha daqueles delegados que comporão os cargos de confiança da polícia? Os líderes que estão comandando a polícia, eles têm qualificação para o exercício dessa função? Ou a classe política, que é o tal da governabilidade no Brasil, esse modelo que foi implantado, em que o deputado tem um certo quinhão, indica o funcionário, indica o ministro, indica o secretário, isso está ocorrendo na área da segurança? Então, eu acho que são fatos que precisam ser avaliados para uma governança eficiente, porque ficou claro, esses homens chegaram, passaram um ano e pouco aqui no Ceará, dominaram a cidade, e o que é mais grave, não são só esses que foram assassinados, existe pessoa até da Colômbia, existem pessoas em todo canto do mundo que vêm agora aportar-se, se hominizar no Ceará, morar no Ceará. O Ceará está abrigando pessoas indesejáveis. Então, é preciso que esse fato realístico seja enfrentado, independentemente de coloração partidária. O deputado, por exemplo, o deputado interfere na segurança pública. No Brasil, seja em qualquer esfera governamental, onde, e principalmente na segurança, é incompatível a ação politiqueira. Nomear escrivão, tira, transfere delegado, isso é rigorosamente incompatível com a eficiência que se exige da polícia. Então, me parece que precisa haver uma reflexão mais profunda em termos de qualificação daqueles que vão exercer as funções de comando dentro das corporações, porque ficou claro que precisa haver modificação, porque não houve uma resposta à expectativa da sociedade. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo. A produção já me informa que esse tempo para esse bloco se exauriu. E quando eu retomar, doutor Elcio, eu quero saber, a partir das últimas palavras do doutor Djalma, injunções políticas, ingerência política na estrutura de segurança pública do Estado do Ceará, que ele levanta como podendo ser uma das causas para que nós estamos vivenciando hoje. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa tem hoje
como convidado o chefe de gabinete do governador Camilo Santana, o sociólogo Elcio Batista. Debatendo com o Elcio, nós temos o representante da OAB, o professor Márcio Vitor, e o Djalma Pinto, nosso colaborador e debatedor aqui, constitucionalista, escritor, professor, enfim, e que nos ajuda às reflexões que fazemos aqui. No final do primeiro bloco, Elcio, o Djalma trouxe aqui um dos aspectos da sua fala, quase que uma indagação, né? Ou admitindo uma possibilidade que são as chamadas injunções políticas na nomeação de delegados, transferências de agentes, escrivães, enfim, que a gente sabe que é da natureza da estrutura política hoje no Brasil, e o Ceará não é exceção. Isso, segundo ele, se tiver ocorrendo, que ele não afirmou, poderá ser uma das razões dessas falhas que se está observando aqui, apesar dos investimentos feitos no setor. Existem ainda injunções políticas nesse aspecto também? Posso garantir que não. No estado do Ceará, o secretário ele é nomeado pelo governador, né, escolhido pelo governador, e há ampla liberdade para o secretário escolher a equipe dele e fazer as mudanças que ele bem entender na segurança pública. Isso valeu para o Delcy, que foi o primeiro secretário de segurança, e está valendo para o secretário André Costa. Não há nenhuma interferência do governo do estado ou de qualquer político nessa área. E eu posso garantir a você, Arnaldo, e também ao Djalma e ao Márcio, assim como todos os telespectadores, que aqui no estado do Ceará, o trabalho realizado na segurança pública, desde quando nós assumimos, é um trabalho que vem seguindo um planejamento, né? Esse planejamento, ele significou mais investimentos, inclusive quando nós percebemos que havia, em 2014, que foi o ápice do número de homicídios que a gente tinha na história do Ceará, foi 2014. Quando nós percebemos, assumimos e vimos aquela realidade, nós nos preparamos justamente para enfrentar ela. Por isso que as ações iniciais do governo, elas começaram com a chamada repressão qualificada e também, dentro da repressão qualificada, com a maior presença de investimentos na Polícia Militar. Daí os investimentos no Raio, daí os investimentos no Batalhão de Divisas, daí os investimentos para levar a CIOPAE, Companhia Aérea, para Sobral e para Juazeiro, daí o fortalecimento do Batalhão de Choque e do COTAR, para que a gente pudesse ter justamente uma capacidade de resposta operacional maior, já vendo como é que estava se desenhando. E, ao mesmo tempo, fazendo o planejamento necessário para que a gente pudesse ter uma melhor condução dentro da Polícia Civil, daí as delegacias 24 horas que a gente passou a ter no Ceará, o concurso público para a Polícia Civil, a compra de alguns equipamentos para laboratórios da PFOS e da Polícia Civil. A propósito de laboratório... E a integração. Tá. E a integração uma maior integração entre Polícia Civil, Polícia Militar, com o Ministério Público, para enfrentar as facções. Agora, essa guerra de facções, ou seja, a forma como isso começou a se realinhar na cidade, dado que o Ceará passou a ser um ponto estratégico para o domínio de uma facção, como ponto exportador, ele recebe e exporta daqui. Então, essa disputa, ela desarranjou, principalmente nas periferias da cidade, utilizando quem? Utilizando uma quantidade enorme de jovens, sem qualificação e com baixa escolaridade. As últimas informações, a partir do Conselho Estadual Penitenciário, que é presidido pelo seu colega Cláudio Justa, é de que algumas unidades prisionais, sobretudo as de grande porte no Ceará, estão hoje sob o controle, sob o domínio dos próprios presos, inclusive dessas tais facções que estão lá dentro. Ou seja, os agentes penitenciários não acessam o interior, todos os espaços, porque uma parte está controlada por eles. Isso é claro que não acontece por acaso. E, de novo, eu trago aqui para a discussão a questão da inteligência. O alto índice de celulares que adentram e armas hoje aos presídios, me custa crer que com detectores de metal, com toda aquela fiscalização, esteja sendo via pessoas. O Dr. Márcio lembrou a utilização dos drones. Os drones com infravermelho, com câmeras super potentes hoje, segundo consta, estão sendo utilizadas pelas próprias facções para sobrevoar os muros, os entornos do presídio,
deixar soltar armas e telefone Rebolos. celular para no dia seguinte eles já sabem onde é que vão buscar aquilo. A polícia não usa esse tipo de tecnologia, até onde eu saiba, a parte de inteligência não usa. E a polícia sabe onde é que estão localizados digamos, os bolsões de maior criminalidade. Isso, doutor Márcio, é uma falha propositada. Por que o crime utiliza da tecnologia, portanto, utiliza da inteligência, que uma coisa não fica sem a outra, e o aparelho policial não? Porque os 2 assassinados agora dessa facção foram monitorados e identificados via drones, ao que se sabe, infravermelho, em que ninguém percebeu. Perfeitamente. Infelizmente, o crime organizado, e não só ele, o crime desorganizado também, chega a utilizar a tecnologia que existe no mercado. E a gente sente essa carência na segurança pública estadual, né? Então, é necessário, por exemplo, no tocante à questão da entrada de aparelhos celulares, né, nós, inclusive, enviamos também propostas aí para tentar solucionar ou, pelo menos, reduzir essa situação. Existem portais, existe uma tecnologia que é utilizada, por exemplo, nos aeroportos americanos,